de previsão de estoque. Esse assunto tem cálculo, tem análise de gráfico, mas eu vou tentar simplificar para vocês. Previsão de estoque é o ponto de partida para a atividade da área de materiais. Sem previsão, não tem gestão de materiais. A palavra previsão passa uma ideia de algo preciso e seguro? Não. Se fosse preciso e seguro, não era previsão, era cálculo. Então a previsão tem como característica ser aproximada, não é precisa. Para isso, então, a gente precisa de gente muito boa de previsão para poder comprar na quantidade adequada antecipadamente. Dentre os vários métodos de previsão, o mais comum deles é a gente pegar o histórico daquele produto e montar um gráfico de consumo dele. Olhar para o gráfico e tentar imaginar o próximo passo. É um método de previsão mais utilizado, um dos mais utilizados, que é com base em dados do passado. Então, por exemplo, vamos supor que a gente pegou um produto e o gráfico deu algo parecido com isso daqui. Aqui está mês a mês, janeiro, fevereiro, março até julho, e aqui está a quantidade sendo consumida. Percebem o seguinte: mês de janeiro, um pico. Fevereiro, vale. Março, pico. Abril, vale. Maio, pico. Junho, vale. Julho, pico. E agosto? Vale, vai cair. Eu quero fazer uma previsão para agosto. Vai subir ou vai cair? Vai cair. Mas vai cair quanto? Calma. Olha só. Percebe que a primeira queda, essa linha pontilhada aqui no meio é o consumo médio. O que é o consumo médio? Somar as quantidades consumidas e dividir pelo número de períodos. Percebe que a primeira queda toca a média. A segunda queda é abaixo da média. A terceira queda é na média. A quarta queda, abaixo da média. Abaixo da média é quanto? Essa subida de junho para julho não foi pequena? Então provavelmente a queda vai ser o quê? Pequeno. Se esse consumo médio foi de 100 caixas, que quantidade eu devo comprar para agosto? Uns 95. Só que não é preciso. Talvez falte, talvez sobre, mas é próximo do que provavelmente vai acontecer. Ao fazer uma previsão olhando para um gráfico, o gráfico considera a possibilidade do meu maior concorrente falir e os clientes me procurarem? Não. O gráfico considera a possibilidade de ter uma crise enorme e ninguém comprar nada no mês que vem? Não. O gráfico considera a possibilidade de ter um terremoto, um tsunami, um maremoto e destruir a cidade e ninguém comprar nada? Não. Isso é com base em se permanecer as condições normais até aqui. E isso é uma forma de previsão. Esse gráfico tem oscilações regulares, não tem? Pico, vale, pico, vale, pico, vale. Tem motivo para isso? Não. Não é algo sazonal, não é por causa da época do mês. É o comportamento desse produto. Pico, vale, pico, vale, pico, vale. Quando existe esse tipo de gráfico, o nome dele não é sujeito a tendências. O nome dele é evolução de consumo horizontal. Wendel, mas horizontal não seria uma linha paralela ao eixo X? Reta? Seria. Só que percebe, a distância dos picos e dos vales para a média é muito pequena. Se a gente quebrar a parede aqui do fundo da sala, atravessar a quadra e ir lá a 100 metros de distância, e olhar a 100 metros de distância aqui para o slide, a distância é tão pequena que de longe não vai parecer uma linha reta. Por isso que o nome é evolução de consumo horizontal. Porque a distância dos picos e dos vales é muito próxima da média. E eu tenho pico, vale, pico, vale, pico, vale. O nome disso é evolução de consumo horizontal e não sujeito a tendências. Por isso que aquela questão estava errada. Só que os outros produtos podem não ter esse mesmo comportamento. Então vai ter outros gráficos com outros nomes. Mas esse é o primeiro que a gente está vendo. Até aqui tranquilo? O que acontece então? Essa é a evolução de consumo horizontal, que tem oscilações regulares, tanto para cima quanto para baixo. O que as bancas já perguntaram sobre esse gráfico? Vamos lá. O modelo de evolução horizontal de consumo apresenta o consumo médio constante? Olha para o gráfico para responder. Gente, olha o consumo médio, uma linha reta. Quer algo mais constante que isso? Sim. Então, certo ou errado? Certo. Questão correta. Você nem precisava correlacionar isso com a matéria. Qualquer média, mesmo que essa média seja crescente ou decrescente, qualquer média tem como característica o quê? Ser constante. Toda média é constante. É a mesma fórmula. Pega o número de períodos e soma. E divide pelo número de períodos. É constante. Pegadinha de banco. Isso é mais fácil do que a gente imagina. Porque não tem nada a ver com a matéria. Embora tenha, né?
que estão corretas. Agora, se eu pegar um outro produto e o gráfico der isso daqui, olha a diferença. Janeiro e fevereiro, um pico enorme de consumo. Depois, cai vertiginosamente. E volta a subir a partir de agosto. E vai subindo, vai subindo, vai subindo. E eu quero fazer a previsão para janeiro e fevereiro do ano que vem. Percebe? Começa em dezembro, termina em dezembro do ano seguinte. Se eu quero fazer a previsão para janeiro do ano que vem, que conclusão que eu posso tirar disso daqui? Vamos lá. Percebe que aqui em dezembro desse ano, o consumo foi aqui. Dezembro do ano seguinte, o consumo foi aqui. Não é praticamente a mesma coisa? Sim. Quase que uma linha reta. Se janeiro e fevereiro eu consumir 1000 caixas, que previsão eu posso fazer para janeiro e fevereiro do ano seguinte? Mais ou menos 1000 caixas de novo. Está muito parecido com o ano anterior. Fiz a previsão. Como é que é o nome desse gráfico? Que tem esse tipo de controle. Percebe que não é pico, vale, é pico, vale. Pico, vale. É mais distante. Só que aqui está nítido para a gente que esse pico enorme se deve à época do ano. Janeiro e fevereiro é época de quê? Férias. Provavelmente, aqui pode ser a venda de bronzeadores numa farmácia. Janeiro e fevereiro tem o maior pico de consumo porque é o alto verão. A partir de fevereiro começa o outono, o consumo de bronzeadores cai. Chega no inverno, cai mais ainda. Começa a primavera, começa a subir novamente. Até chegar no alto verão de novo, com seu ápice. Isso não é um consumo sazonal? Que tem a ver com alguma época do ano, do mês, enfim? Uma venda de cerveja no final do dia. Não, venda de cerveja eu acho que não é sazonal não. Não é sazonal não. Sazonal seria chocolate na época de abril, Páscoa, pisca-pisca de Natal no fim de ano. Isso é sazonal. Né? Então, qual é o nome desse consumo? Desse gráfico? Evolução de consumo sazonal. Que não é pico vale, não é uma oscilação regular. Porém, se a gente colocar ano a ano um do lado do outro, virou regular, não virou? Pico, vale, pico, vale, pico, vale. Mas faz sentido, para fazer uma previsão para janeiro e fevereiro desse ano, pegar vários anos anteriores e colocar lado a lado? Não, no máximo 2 anos. Então não faz sentido. Então não vai virar evolução horizontal. É sazonal porque é alguma característica da época que faz o produto ter esse consumo. Isso é o sazonal. Está aqui tranquilo? Quer ver não ficar tranquilo? A teoria é fácil, o problema é na hora da prova. Olha a questão que foi criada. Considera-se que a sazonalidade no consumo de determinado bem, quando seus dados referentes ao consumo apresentam variação regular em alguns períodos. Por que está errado? Porque não é regular. Porque não é regular. Regular sim, regular é o período. Não. Sim, janeiro, por exemplo. E aí? Verdadeiro. Vamos lá. Considera-se que a sazonalidade no consumo de determinado bem, quando seus dados referentes ao consumo apresentam variação regular em alguns períodos. Todo mês de janeiro e fevereiro não tem pico? Sim. Isso não é regular? Sim. Volta para a pergunta. Considera-se que há sazonalidade no consumo de determinado bem, quando seus dados referentes ao consumo apresentam variação regular em alguns períodos. Errado. Vocês vão ficar indignados com o motivo do erro. Não é regular. Olha para o gráfico. Eu tenho variação regular em janeiro e fevereiro. Certo. Janeiro e fevereiro do ano anterior, do ano anterior, do ano anterior. Sim. Férias. Isso é em alguns períodos, plural, ou é em um período específico? Período específico. Por isso que eu falei. O erro da questão é estar no plural, tinha que estar no singular. Aí você vai falar assim, mas Bueno, e no caso de férias escolares, que são 2 férias durante o ano, que eu tenho que comprar material escolar, não é em alguns períodos? Continua sendo em um período só, férias escolares, que se repetem 2 vezes por ano, mas é em um período só. Se estivesse falando também no ano anterior, seriam 2 períodos? É o mesmo período, férias. É sempre no mesmo mês. Páscoa, sempre tem todo ano. Então, o período da Páscoa é um período só. Então a sazonalidade aí ela é ligada sempre a um período, então. Há um motivo daquela época do ano. Verão, falou em sazonalidade é um período. Me fala algo sazonal que ocorre em períodos diferentes um do outro. Não existe. O fato. Deixa de ser sazonal, entendeu?
Então o erro da questão está no plural, tinha que estar no singular. Questão errada. Então a gente viu evolução horizontal de consumo, pico vale, pico vale, pico vale, pico vale, sem motivo. Evolução sazonal de consumo, tem motivo para aquele pico que se repete sempre na mesma época. E aí agora sim a gente vai ver um gráfico de tendências. O gráfico de tendências, olha como ele é diferente. Aqui no caso, está sendo correlacionado dois produtos do mesmo gráfico. Vamos imaginar que aqui é uma fábrica de eletrodomésticos que, entre outras coisas, fabrica enceradeiras e computadores. O que a gente percebe? O tempo está passando e o consumo de computadores está subindo. O mesmo tempo está passando e o consumo de enceradeiras só caindo. Chegou até zero em novembro. Subiu só um pouquinho em dezembro. Quando a gente avalia um gráfico de tendências, é legal cruzar vários indicadores, mas eu posso fazer de um produto só também. Nesse caso, na opinião de vocês, existe algum motivo, o mesmo motivo, alguma correlação entre computadores subindo e enceradeiras caindo? Ou não tem correlação nenhuma? Tecnologia. Quanto mais tecnologia a sociedade deseja, mais computadores ela consome. Enceradeira é um produto de alta tecnologia? Não. Não é mais? Existe ainda. Já existe. Não existe, claro que existe. Só que era o princípio da enceradeira. Passar cera no chão, vir com a enceradeira para ficar brilhando. A tecnologia já não oferece ceras a alto brilho, que dispensam o uso da enceradeira? Melhor ainda, pisos que dispensam o uso de qualquer produto. Porcelanato, granito polido, piso flutuante. Você não usa nem cera, quanto mais enceradeira. Então há essa correlação. Quanto mais tecnologia a sociedade deseja, mais computadores ela consome, menos enceradeiras. Tanto é que chegou a zero em novembro. Por que subiu um pouquinho em dezembro? Talvez algum genro desnaturado comprou enceradeira para dar para a sogra, para ao invés dela voar com a vassoura, voar com a enceradeira. Talvez. Beleza, você quer fazer uma previsão de consumo para comprar para o mês que vem peças para a fábrica. Eu não sei quantas peças de computadores eu tenho que comprar, mas qual é a certeza que eu tenho? É mais do que no mês passado, porque a tendência é subir. Eu não sei quantas peças de enceradeiras eu tenho que comprar, mas qual é a tendência? Cai. Ou se manter pequenininho ou cair para zero de novo. Então eu vou comprar bem menos. E isso é um gráfico de evolução de consumo e tendências, onde uma linha só sobe ou uma linha só cai. Por isso que aquela questão estava errada. Se eu tenho oscilação regular, pico vale, pico vale, pico vale, não pode ser sujeito a tendências. Aí ficou claro na teoria. Mas percebe que com a interpretação de texto dá para responder também. Está aqui tranquilo? Isso é uma das formas de previsão de estoques, fazer gráficos. Só que existem outras. Existem nos métodos de previsão os métodos qualitativos e os quantitativos. Quantitativo vem de quantidade, números. Então, métodos que eu faço cálculos ou só analiso números é quantitativo. Análise do gráfico é quantitativo ou não? É, porque eu estou vendo números, né? Método qualitativo é só a experiência do gestor. Gestor, qual é a sua previsão para o mês que vem? 50 caixas. Por quê? Porque eu acho. Igual aquele colega lá na manifestação. Por que você jogou gás de pimenta na pessoa? Porque eu quis, né? Enfim, estava certo ele, tem que tacar mesmo. Mas, morri de rir daquilo lá. Mas o que acontece? É só a experiência. Pergunto a vocês, a experiência, será que é suficientemente boa para a gente ficar seguro com a experiência de alguém sem número nenhum? Pior que é. Nada é melhor do que a experiência. Se cair em prova, e já caiu, qual dos métodos é o mais utilizado? Qualitativos ou quantitativos? Qualitativos são os mais utilizados, na prática. Só que os autores criaram os métodos numéricos, então as bancas vão cobrar as formas e tudo mais. Esse é o tipo de assunto que eu vou entrar agora, que numa turma de concurso eu explico com mais detalhes do que se fosse numa turma de faculdade. Na turma de faculdade eu passava batido. Por quê? A faculdade de administração prepara profissionais para o mercado de trabalho. E no mercado a gente não usa os métodos numéricos, só os gráficos. Já para concurso tem que explicar porque as bancas cobram. Então olha só. Antes disso, antes da gente conhecer os outros métodos, os itens podem receber duas classificações nesse sentido de métodos de previsão. Eu posso ter itens de demanda independente e itens de demanda dependente. Traduzindo, eu vou explicar isso na teoria, não vai ficar claro, mas é quando der um exemplo fica claro. O que são itens de demanda independente? Que é para esses que eu faço a previsão.
é quando a demanda de um item não depende da demanda de outro item. Depende de outras coisas, menos de outro item. Olha como está escrito aqui. Demanda independente são aqueles cuja demanda não depende da demanda de nenhum outro item. Típico exemplo de um item de demanda independente é um produto final. Um produto final tem sua demanda dependente do mercado consumidor, mas não da demanda de outros itens. Deixa eu colocar exemplos que fica mais claro. Numa fábrica de carros, quantas chapas de aço eu tenho que comprar? Depende do quê? Da quantidade de carros que eu ainda vou produzir. O carro já existe? Então isso é demanda independente, porque não depende de outro item. Depende da previsão que eu tenho de venda. Então, chapas de aço para uma fábrica de carros, eu vou fazer previsão. Talvez a quantidade que eu compre falte um pouquinho ou sobre um pouquinho. Não dá para ser preciso. Demanda dependente é quando a demanda de um item depende da demanda de outro item. Aqui eu não faço previsão, eu faço cálculo, eu consigo ser preciso. Por exemplo, quantos pneus vão no carro? 5, né? Tem step. A gente só lembra do step quando o pneu fura, né? São 5. Quantos pneus a fábrica de carros vai comprar? Depende do quê? Não da quantidade de carros que vai produzir, da quantidade de carros que já está sendo produzido. A fábrica de carros não compra os pneus antes de começar a fabricação dos carros, porque os pneus são as últimas coisas que vão no carro. O pneu é todo fabricado na esteira, o carro é todo fabricado na esteira. A última coisa é o pneu para sair da esteira. Aí o carro já está pronto praticamente, só falta acabamento. Então, a fábrica de carros vai comprar pneus na quantidade exata. Então, por exemplo, eu tenho 10 carros na linha de produção. Quantos pneus eu vou comprar? 50. Aí eu pergunto, a demanda dependente, eu faço previsão ou eu calculo? Calculo. Cálculo é preciso. Previsão é imprecisa. Os métodos de previsão que a gente está vendo só servem para itens de demanda independente. Então aí no material de vocês, tanto aqui para a galera de casa, escreve bem grandão aí no material, aqui no meio do assunto mesmo, da demanda independente. Previsão. Faz assim, ó. Previsão. Escreve aqui bem grandão. Cálculo. Isso cai muito em prova. Então, os métodos de previsão são para itens de demanda independente. Os métodos para cálculos são para itens de demanda dependentes. Professor, Diga. na previsão, isso eu dei o exemplo das portas dos carros. Chapas de aço. Chapas de aço, mas não é o produto final. Não, depende do produto final. Qual é o produto final que eu quero? O carro pronto. Quantas chapas eu vou comprar? Bom, minha previsão é fabricar 500 carros. Então eu vou comprar para 500 carros as chapas. Pode ser que eu não fabrique os 500. Pode ser que eu queira fabricar no meio do percurso mais do que os 500. Vai faltar ou vai sobrar. Não é preciso. Agora, os pneus. Eu não vou comprar antes de começar a fabricação dos carros. Eu vou comprar os pneus quase que no fim da fabricação do carro. E aí eu compro a quantidade exata. Pode ser também estimativa essa previsão também, né? Tem como estimativa a palavra? Pode, sem nenhum problema. Estimativa e previsão, sinônimo. Pergunta, outra dica de técnica de estudo. Vocês perceberam que isso, em teoria, é meio confuso de entender. Quando eu cito o exemplo, fica mais fácil. Quantos de vocês, honestamente falando, quando eu citei o exemplo, escreveram aí ao lado o exemplo das chapas de aço, o exemplo dos pneus? Coloquei os pneus aqui no carro, assim. Alguém colocou alguma coisinha para lembrar em casa, mas a maioria não coloca, concorda? Mesma forma, quem assiste em casa também não coloca. Quando você vai estudar sozinho, você acha que você vai conseguir lembrar de todos os exemplos que os professores citaram? Nunca nessa vida. E os exemplos são para facilitar. Eu posso falar por mim, não posso falar pelos outros colegas. Todos os exemplos que eu cito em sala, não vem na cabeça na hora. Eu pensei antecipadamente, está tudo planejado. É de propósito, para na hora da prova você lembrar. Começa daqui para frente, em todas as aulas, de qualquer matéria. O professor citou um exemplo, por mais idiota que o exemplo seja, coloca ao lado o exemplo do não sei o quê. Só para te lembrar no estudo em casa. Vocês vão ver quanto que isso facilita a aprendizagem em casa sozinho. Quando você anota o exemplo. Beleza? Comece a fazer isso. Então, se a banca perguntar os métodos de previsão... Se a banca perguntar, então, os métodos de previsão são para itens de demanda dependente. Questão errada. Métodos de previsão são para itens de demanda independente. Para demanda dependente a gente faz cálculo. Beleza? Vamos ver como isso caiu em prova.
O estoque da demanda dependente é um sistema de controle em que a chegada de um material é programada para o momento exato da sua utilização. Para que essa pressa? Já só porque é sexta-feira. Esquece aqui, olha para mim, foco aqui. Vou fazer uma pergunta para vocês de uma coisa que a gente viu na aula passada, para vocês me responderem. Como é que é o nome do sistema onde os materiais chegam quando eu preciso? Como é que é o nome do sistema que os materiais chegam na hora que eu preciso? Just in time. Todo mundo lembrou? Beleza, agora volto para a questão. O estoque da demanda dependente ou independente, qualquer nome que seja, é um sistema de controle em que a chegada do material é programada para o momento exato da sua utilização? Não. Isso não tem a ver com estoque de demanda dependente ou independente. Isso daqui é just in time. De qualquer forma, a questão está o quê? Errado. Só que na pressa está põe correto. Olha só. Então, se você acha que é correto, então pneus tem que chegar por just in time. As chapas de aço não. Eu poderia também encomendar chapas de aço só para o dia que eu vou começar a produzir. Tanto demanda dependente quanto demanda independente, eu posso comprar por just in time. Isso não tem nada a ver com previsão. Previsão é antes. O just in time é na hora. Então não há relação de just in time com demanda dependente ou demanda independente. A questão é errada porque a explicação não tem nada a ver com o enunciado, embora pertença à mesma matéria, só para confundir candidato. Beleza? Outra, a demanda independente ocorre quando a demanda de um item depende da demanda de outros fatores menos de outro item. Porque essa reação, essa carinha, porque está repetindo demais a mesma palavra, dependente, independente, item. Não, também tem isso. Rapidinho, o material de vocês está diferente, porque vocês estão observando aí que eu repeti uma questão no material de vocês. Aqui na apostila eu já consertei. Então quer dizer, aqui é para não repetir, tá? Então tem algumas pequenas diferenças aí. Quando tiver essa diferença, olha só aqui para a tela. Tá? Então, ó, a demanda independente ocorre. Para fazer a edição, para não pegar esse comentário, deixa eu começar de novo. 51. A demanda independente ocorre quando a demanda de um item depende da demanda de outros fatores menos de outro item. Quer ver ficar mais fácil? Se falou demanda independente, qual foi o exemplo que eu citei? As chapas de aço. As chapas de aço, a previsão delas, depende de outro item? Não. Depende da quantidade de carros que eu pretendo produzir. Nem existem ainda. Então olha o que a questão está perguntando. A demanda independente ocorre quando a demanda de um item depende da demanda de outros fatores, menos de outro item. Do que depende a demanda de chapas de aço? Da previsão que eu pretendo fabricar, outros fatores, e não de outro item. Questão certa ou errada? Questão correta. Desculpe a lei do senhor, que está diferente. Tá. A demanda independente ocorre quando a demanda de um item depende da demanda de outros fatores, menos de outro item. Questão correta. Esse conceito aí. Copie essa questão, que essa questão é interessante. Embora esteja na apostila que eu mando por e-mail, mas Esse copie. conceito aí confundiu aqui. Né? Claro que confunde. Porque a demanda de um item, eu falo aqui, né? Demanda dependente. Onde a demanda de um item Depende de outros fatores, menos de outro item. Percebe o seguinte, item é objeto. A demanda de chapas de aço. A demanda de chapas de aço depende de outro objeto? Vai falar pelo conceito que está aqui. Eu estou falando conceito, só que colocando o conceito em exemplo. A demanda de chapas de aço na fábrica de carros depende de outro objeto? Não, depende da quantidade que eu pretendo fabricar. Então, a demanda independente, as chapas de aço, ocorre quando a demanda de um item depende da demanda de outros fatores, menos de outro objeto, menos de outro item. Agora, a quantidade de pneus depende do quê? Da quantidade de carros que já estão na linha de produção. Os pneus dependem da demanda de um outro objeto que já existe. Então, não depende de outros fatores, os pneus. Depende só da quantidade de carros que já estão na esteira. Sabe qual é o pior sentimento que existe, gente? Quando você sai da prova com a prova, aí tu entra no seu carro, dá só uma olhadinha na prova. Aí você fala, meu Deus, como é que eu respondi isso daqui? Depois da prova, a prova fica tão fácil, vocês nem imaginam. Eu vou dar uma dica idiota. Eu vou fazer um comentário idiota, mas ele é verdadeiro.
Toda prova é fácil. Toda prova é fácil. A gente não estudou. Mas toda prova é fácil. Se você estudar o necessário, você gabarita. O problema é a quantidade de informações, a pressão psicológica, a pressão da família, a sua pressão. Tem. A ressaca. A ressaca. Vamos lá, 52. O consumo de itens de demanda dependente deve ser calculado. Sim. Se é dependente, são os pneus. Se são os pneus, eu calculo. Questão correta. Outro. O consumo de itens de demanda independente deve ser previsto. Sim. Se é independente, são as chapas de aço. Eu prevejo. Questão correta. Vocês são questão de concurso, professor? Todas, sem exceção. Só que aqui de provas diferentes. Entendi. Aqui caiu tipo numa prova, um mês depois caiu essa outra. Por isso que eu encho o saco para estudar questões de provas passadas. Os assuntos se repetem. Até aqui tranquilo? Beleza. Como eu falei, tem métodos qualitativos e métodos quantitativos. Qualitativo é só a experiência de alguém. Então, por exemplo, opinião dos gerentes, de qual é a previsão, opinião dos vendedores, opinião dos compradores, pesquisas de mercado, isso é qualitativo. Quantitativo envolve números, não necessariamente cálculos, embora os cálculos também sejam quantitativos. Aí isso envolve, por exemplo, evolução de vendas no passado, que são aqueles gráficos, para tentar imaginar o próximo passo. Variáveis cuja evolução e explicação estão ligadas diretamente às vendas. Variáveis de fácil previsão, como por exemplo, PIB, Produto Interno Bruto. Se o PIB aumenta, tem mais dinheiro circulando. Se tem mais dinheiro circulando, a gente vai vender mais. Se eu vou vender mais, eu tenho que comprar mais. Se o salário mínimo aumenta, as pessoas têm mais poder de compra. Eu tenho que comprar mais porque a venda aumenta. Então isso daí é algo proporcional, diretamente proporcional. Influência da propaganda. Comecei a investir em muita propaganda. Certamente suas vendas vão crescer. Vou ter que estocar. Tudo isso envolve números, não necessariamente cálculos. Qualitativo é só a experiência do gestor. Quais são as técnicas de previsão mais comuns? Conjunto de técnicas. Projeção, prospecção ou explicação e a predileção. O que é projeção? Tem alguma fundamentação matemática. É quando eu imagino a previsão do próximo período com base no consumo dos períodos anteriores, com base no passado. Por exemplo, pela projeção. Administrador de materiais, qual é a sua previsão para o mês que vem? 50 caixas. Por quê? Porque no mesmo período do ano passado, a gente consumiu 80. De um ano para cá, a crise aumentou, a Dilma saiu, o Temer assumiu, veio mais crise, então 50 caixas. Percebe? Eu peguei dados do ano passado, 80, e justifiquei com base no que aconteceu durante o ano inteiro, para falar que é 50. Que método é esse? Projeção. Projeção pega dados do passado. Para você não esquecer, quando a gente vai arremessar um dardo no alvo, a gente não fala que a gente está projetando o dardo. Para projetar o dardo, eu não tenho que jogar o braço para trás, tomar impulso e arremessar? Então, projeção, joga o braço para trás, pega dados do passado, para imaginar o futuro. Projeção, com base em números. Prospecção ou explicação, qual que é a diferença? Enquanto na projeção eu pego dados do passado, na prospecção e explicação eu pego dados do presente. Por exemplo, administrador de materiais, pela prospecção ou explicação. Qual que é a sua previsão para o mês que vem? 50 caixas. Por quê? A gente está em crise, está tudo uma porcaria, a inflação está muito alta, 50 caixas. Eu peguei dados do passado, peguei do presente. Mas você concorda que se o presente existe hoje, é porque algo aconteceu no passado? Tem alguma relaçãozinha com o passado também, mas é em função do presente. Olha como está escrito aqui na projeção. Com alguma fundamentação matemática, o futuro será a repetição do passado, com alterações. Prospecção ou explicação, com alguma fundamentação matemática, explica as vendas do passado com base em outras variáveis de hoje, cuja evolução é conhecida ou previsível. Então é com base no presente, mas lembrando que esse presente veio do passado. Escreva aí no material de vocês ao lado de projeção, dados do passado. Ao lado de prospecção e explicação, dados do presente. Aí facilita na hora da prova. Predileção é só a experiência do gestor. Como é que funciona? Administrador de materiais, qual que é a sua previsão para o mês que vem? 50 caixas. Por quê? Porque eu acho. Isso é predileção.
Se cair em prova e pode cair fácil, qual é o método mais utilizado? Predileção. Por incrível que pareça, o mais utilizado é só a experiência pura do gestor, na prática. E a banca pode perguntar isso. Que é um método Qualitativo. Projeção dados do passado. Projeção, dados do passado. Prospecção ou explicação, dados do presente. Predileção, só a experiência. Beleza? Não tem dado numérico de Nada, é só a experiência. Isso aí é a cara da pena. Aí, de qualquer empresa. De qualquer empresa. E é a que mais chega perto da realidade, por incrível que pareça. Aí eu pergunto a vocês: projeção e prospecção, se tem fundamentação numérica, é quantitativa ou qualitativa? Projeção e prospecção é quantitativa. Predileção, que é só a experiência do gestor, é o quê? Qualitativo. Não esquece isso, beleza? Como que isso já caiu em prova? Desse jeitinho aqui, ó. Questão 54. Projeção, explicação e predileção são técnicas de previsão de consumo de materiais de natureza quantitativa? Falso. Falso por causa de uma delas. Qual? Predileção. A predileção é qualitativa. As outras duas são quantitativas mesmo. Questão errada, só por causa da predileção. Outra. Entre as técnicas matemáticas de previsão de consumo, a conhecida como predileção, em que empregados experientes estabelecem a evolução dos quantitativos futuros, é a mais utilizada? Ó, a predileção realmente é a mais utilizada. Isso está certo. Só que aqui está falando que ela é uma técnica matemática. E ela é qualitativa. O erro da questão está aqui. Não é uma técnica matemática. Questão errada. Aí, tempos depois, olhem outra prova. Entre as técnicas não matemáticas de previsão de consumo, a projeção, que admite que o futuro será a repetição do passado, e a explicação, que relaciona os quantitativos com alguma variável, cuja evolução é conhecida ou previsível, são as mais utilizadas? Dois erros. Primeiro, não são as mais utilizadas, porque a mais utilizada é a predileção. E essas técnicas, elas são matemáticas. E aqui está falando que elas são não matemáticas. Então, nesse caso, questão errada. Até aqui tranquilo? Não matemática é só a predileção. É matemática qualitativa? Peraí. Não matemática, ela é qualitativa. Matemática, porque tem números, quantitativa. Beleza? Bom, agora muita atenção, que a gente vai ver os 5 métodos que envolvem cálculo, fórmulas. Ok? Então vamos lá. Cara, não caiu não. Sabe por quê? Vocês vão ver o tanto que esses cálculos são fáceis. E outro, eu vou explicar isso na teoria, vocês vão ficar um pouco inseguros. Quando eu mostrar os exercícios, vocês vão perceber que isso em exercício é mais fácil que na teoria. Quer ver? Esses métodos foram criados por autores diferentes. Tipo como se tivesse uma concorrência entre os autores. Um cria um método, outro cria um método melhor, o outro melhor, um vai concorrendo com o outro. Então olha só. Primeiro método criado, que não funciona. Nenhuma empresa usa. É um lixo. Olha só. Método do último período. Olha qual é a fórmula. A previsão do próximo período vai ser idêntica ao consumo do período anterior. Aonde que isso funciona? Por exemplo, mês passado eu consumi 10 caixas. Qual é a previsão para o mês que vem? Para daqui 2 anos. Para daqui 1000 anos. Isso não funciona. Esse é o último. Isso só funcionaria lá na época da Revolução Industrial, quando as fábricas fabricavam quantidades certinhas para clientes certinhos, sem nenhuma falha e sem nenhum aumento de consumo. Isso existe hoje? Não. Mas foi criado esse método. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui os consumos, ó, janeiro, fevereiro e março. Janeiro eu consumi 10 caixas, fevereiro 5, março 15. Pelo método do último período, qual seria a previsão para abril? 15. Maio, 15. Junho, 15. Julho, 15. Ué, tu não está nem levando em consideração a variação que teve antes? Não. Só copia o último período. Esse método tem algum sentido. A tendência do amanhã é ser mais parecido com hoje ou com ontem? Com hoje. Então só pega o período anterior, mas só repetir, isso não é previsão. Isso é um lixo.
Tentando melhorar, os autores criaram um segundo método, o método da média móvel aritmética. O que é isso? Uma média simples. Pega os consumos anteriores, soma e divide pelo número de períodos. Nesse caso aqui, ó, se eu tenho janeiro 10, fevereiro 5, março 15, pela média móvel aritmética, qual que seria a previsão? 10 mais 5, 15, mais 15, 30, dividido por 3, 10. É muita diferença de um método para o outro. Um deu 15, outro deu 10. É muita distância. 33%, né, de desvio, porque vai de 5 a 15. É muita distância. E outro, eu vou só mudar a ordem dos números. Se eu tivesse consumos assim, janeiro 5, fevereiro 10, março 15, não é uma tendência crescente? Se fosse raciocínio lógico, 5, 10 e 15, qual era a previsão para abril? 20. Só que você faça a média móvel aritmética, cai para 10. Tendência crescente, a média móvel aritmética fica pessimista. Não vai dar certo. O inverso, vamos supor que eu tivesse assim, 15 em janeiro, 10 em fevereiro, 5 em março. Por raciocínio lógico, qual era a previsão para abril? 0. Mas com a média móvel aritmética, é 10. Então, numa tendência decrescente, a média móvel aritmética fica otimista. Numa tendência crescente, ela fica pessimista. Isso funciona? Não. Lixo. Tentando consertar isso, algum criativo autor criou média móvel ponderada. A palavra ponderada significa que a gente atribui pesos. Faz mais sentido. Esses pesos é o seguinte: os consumos dos períodos mais antigos, a gente põe um peso menor. Os consumos mais recentes, a gente põe um peso maior. Faz sentido, porque a tendência do amanhã é ser mais parecido com o mais recente do que com o mais antigo, concorda? Então, o que acontece? Quando a gente atribui pesos diferentes, tem uma regra. Os pesos dos períodos mais antigos têm um peso de 5%. Os períodos mais recentes, de 40% a 60%. Quem é que define esses 40% a 60%? A experiência do gestor. Então, você concorda? É um método matemático, mas tem algo de qualitativo nele. Se a experiência do gestor falhar, o método vai sair da realidade. Então, se ele acha que tem um consumo mais otimista, ele põe perto de 60%, 59%, 58% para os períodos mais recentes. Se ele é mais pessimista, ele põe 40%, 41%, 42%. Cai cálculo disso em prova? Não. Por que não cai? Porque o enunciado teria que dar para a gente qual é o peso exato de cada período. Se o enunciado viesse a dar o peso exato, o que eu deveria fazer? Multiplicar cada consumo pelo seu respectivo peso e somar os resultados. Teria previsão. Por que o enunciado não... Por que as bancas não cobraram nunca cálculo disso? Em 13 anos. Eu tenho todas as provas em 13 anos em cada. Porque esses 40% a 60% não é um dado subjetivo da experiência do gestor. Nenhuma banca vai criar questão de cálculo com dado subjetivo. Ou ela põe os dados objetivos ou não põe. E a partir do momento que ela cria uma questão com cálculo disso, ela perde a oportunidade de cobrar isso em teoria. E em teoria é mais fácil enrolar a cabeça do candidato. Por exemplo, quer ver uma questão teórica disso? É correto afirmar que a média móvel ponderada contribui para diminuir o impacto das extremidades na previsão de cálculo. Questão chata. Extremidade de quê? O que a gente chama de extremidade numa média? Os maiores números e os menores números. Você concorda que numa média, os menores números puxam a média para baixo? Sim. E os maiores números puxam para cima? Se eu estou atribuindo pesos, eu estou diminuindo o impacto das extremidades. Questão correta. Quer ver outra possível questão? É correto afirmar que o método da média móvel ponderada atribui pesos maiores aos períodos mais antigos e pesos menores aos mais recentes. Errado. É o inverso. Então, quer dizer, muita questão teórica com troca de palavras que poderia ser criada, que ao criar uma questão que envolve o cálculo, não dá para criar, porque você já está mastigando para o candidato como é o método. Porque você vai ter que colocar tudo isso mastigado na prova para o candidato responder. Então vai cair em teoria, não em cálculo. Pode até cair em cálculo, mas aí a banca teria que dar tudo mastigadinho para a gente. Isso é média móvel ponderada. Funciona? É preciso? Se fosse preciso, não era previsão. Mas esses 40% a 60%, se o gestor não tiver um dia bom, ele vai errar. Paramos. Oi? Só
parâmetro, vai te dar o parâmetro. Mas é melhor que os outros dois métodos anteriores. Isso é certo. Com isso, então, os autores criaram um quarto método. Método da suavização exponencial, ou exponencialmente ponderado. Olha a fórmula. Aparentemente assusta, né? RA vezes arroba mais 1 menos arroba vezes PA. Antes que você pergunte, cai na prova o cálculo disso? Nunca caiu até hoje. Tenho que se lembrar da fórmula? Tenho. Não. A fórmula pode ser perguntada, se a fórmula é essa. De qualquer forma, você tem que lembrar da fórmula. Só que assim, eu vou explicar para vocês esse método, vocês vão ver que a fórmula inicialmente assusta, mas é tão fácil. Olha a ideia do método. A gente viu que o primeiro método do último período é apenas repetir o consumo do período anterior, que é falho. Os outros dois métodos, média móvel aritmética e média móvel ponderada, é pegar os períodos anteriores e fazer uma média. Uma sem peso, outra com pesos. Também não dá certo. Qual que é a ideia desse método da suavização exponencial? Voltar para a ideia do último período, só que com algumas diferenças. Olha como faz sentido. A ideia desse método é a gente pegar só o consumo do período anterior e tentar enxergar o que era previsto para o mês passado e o que de verdade aconteceu. Provavelmente teve um desvio. E aí eu vou atribuir para o próximo mês um desvio que eu acho que vai ocorrer em cima desse desvio que já ocorreu. Em outras palavras, eu tinha um número previsto para o mês passado, só que de verdade aconteceu X. Vou colocar em números. Vamos supor que para o mês passado eu tinha uma previsão de 15 caixas, só que eu consumi 10. Não teve um desvio? Eu vou jogar um desvio para esse mês em cima do desvio do mês anterior. É só isso. Aonde? RA é o consumo real do mês passado. Arroba é esse desvio que eu acho que vai acontecer. Só que tem uma regra. Esse desvio é de 10% a 30%. E PA é a previsão que eu tinha no mês passado. Se você olhar para a fórmula, ela envolve uma multiplicação, outra multiplicação e uma soma. Duas multiplicações e uma soma. É só isso. Onde? Olha só. Numa determinada empresa, a gente consumiu 10 caixas no mês passado. Então, RA igual a 10. Eu imagino que para esse mês vai ter um desvio de 30%, por exemplo. Então, eu vou multiplicar isso por 0,3. Percebe que agora, 1 menos arroba, o que é isso? Se eu acho que o desvio vai ser de 30, 1 menos arroba não é 70? Se eu acho que o desvio vai ser de 20, 1 menos arroba não é 80? Em outras palavras, o que é 1 menos arroba? O que falta para chegar em 100%? Então, se aqui eu coloquei 30, aqui vai ser quanto? 70. Se aqui eu colocar 15, aqui vai ser quanto? 85. É sempre a diferença para chegar em 100. Então, 1 menos arroba seria 0,7. E aí eu vou multiplicar isso pela previsão que eu tinha do mês passado. Vamos supor que eu tinha uma previsão de 15. E somar essas duas multiplicações. Fácil. Só que vai cair o cálculo disso em prova? Não. Por que não vai cair? Pelo mesmo motivo da média móvel ponderada. A média móvel ponderada, os 40% a 60%, não é um dado subjetivo da experiência do gestor? Sim. Esses 10% a 30% que eu acho que vai ter de desvio, também não é um dado subjetivo da experiência do gestor? Sim. Dados subjetivos não são cobrados em cálculos em prova de concurso. Senão o enunciado tem que explicar tudo. Se explicar tudo, você já mata a questão, só lembrar da fórmula. E a banca vai perder a oportunidade de criar questão teórica sobre isso. Quer ver uma possível questão teórica sobre isso? Por isso que eu falo que você tem que lembrar da fórmula, pelo menos dos dados da fórmula. Só relembrando, quais são os dados dessa fórmula? RA, que é o consumo real do período passado. PA, que é a previsão que eu tinha do período passado. E o desvio padrão, a arroba, que eu acho que vai ocorrer para o próximo período. Olha uma possível questão desse enunciado, dessa ideia. Com base nesse enunciado aqui, janeiro, fevereiro e março. Então, olha só. Com base nos dados de janeiro, fevereiro e março, 10, 5 e 15, é correto afirmar que temos todos os dados relevantes para efeitos de cálculo da previsão com base na suavização exponencial. Quais são os dados que eu preciso? RA, PA e arroba. Aqui eu tenho RA? Não. RA eu tenho. Consumo real de março, 15. Eu tenho PA, qual era a previsão de março? Não. Eu tenho desvio padrão? Não.
Então eu pergunto de novo, eu tenho todos os dados relevantes para efeitos de cálculo? Não, questão errada. Quer ver mudar o gabarito? De acordo com a suavização exponencial e com base nos dados do enunciado, eu tenho todos os dados de consumo para efeito do cálculo. Qual é o único dado de consumo que eu preciso? Massa igual a 15. Porque olha só, PA, previsão, não é dado de consumo. Arroba, desvio padrão, não é dado de consumo. Então, dado de consumo, eu só preciso do consumo do período passado, questão correta. Então, quer dizer, se a banca cobrar isso em cálculo, ela perde a oportunidade de cobrar isso em teoria. Em teoria é mais complicado. Então, não cai cálculo. É porque ela tem que dar qual é a porcentagem do desvio, né? E é um dado subjetivo. E banca nenhuma vai criar questão com dado subjetivo, porque ela vai ter que mastigar a teoria para o candidato. E a banca não quer mastigar a teoria para ninguém. Bom, teria que ter parado por aí, mas algum criativo autor criou o último método. Graças a Deus, o último. Mas o SESC, professor, cobrou isso? Esse, o SESC e todas as bancas cobram. Já vou mostrar para vocês. O que acontece? Esse último método de previsão, chamado método dos mínimos quadrados, que tem essa fórmula tão pequenininha, A mais BX, em 13 anos só caiu em uma prova, salvo engano, de 2006. E não caiu cálculo, caiu uma pergunta teórica. Esse, eu dou minha cara a tapa se cair cálculo. Por quê? Embora a fórmula seja pequena, para você responder isso daqui, você precisa de pelo menos uma folha em branco inteira e 15 a 20 minutos. Nenhuma banca cria questão para você ficar 15 minutos. Aí você fala, Wendel, eu já fiz outras provas de concurso, teve questão que eu fiquei meia hora. Tu ficou meia hora porque tu não sabia, infeliz. Né? Porque a questão ela é feita para você responder em 60 segundos. Não sei se vocês sabiam disso. Passou de 60 segundos é porque você não sabe. É porque está com alguma dificuldade. Mas a prova foi feita para ser respondida cada questão em 1 minuto. Então isso daqui nunca vai cair, porque é muito extenso. Wendel, mas você está fazendo um terrorismo com uma fórmula tão pequena? Vamos explicar melhor. A ideia desse método mínimos quadrados é voltar para pegar médias de períodos anteriores, mas com uma diferença. Tentar aproximar o consumo dos períodos anteriores para a previsão do próximo período. Se a ideia é aproximar 2 pontos, qual é a menor distância entre 2 pontos? Uma linha reta. Essa fórmula A mais BX é a fórmula da reta, que a gente viu lá no segundo grau há muitos anos. Que é uma equação também, né, que a gente treinava. Isso é a fórmula da reta, A mais BX. O problema é que o enunciado vai dar para a gente os consumos dos meses. Com base nisso, a gente teria que montar uma planilha para dessa planilha jogar nessas duas fórmulas aqui de baixo, para dessas duas fórmulas daqui de baixo jogar nessa daqui de cima. Olha essas fórmulas. Somatório de y é igual a n vezes a mais somatório vezes b, somatório de x vezes y é igual a somatório de x vezes a mais somatório de x ao quadrado vezes b. Para dessas duas equações tiradas da planilha que a gente teria que montar, achar os valores de a, b e x e jogar na equação daqui de cima. Não vai cair isso nunca. Sabe o que caiu na prova quando isso foi perguntado? É correto afirmar que o método dos mínimos quadrados é com base na fórmula do triângulo. Não, é a fórmula da reta. Se a banca perguntar se é o último método mais moderno, mais avançado, como ele é o último que foi criado, é o mais moderno, mais avançado, questão correta. Olha como é que funcionaria, por curiosidade. O enunciado só daria pra gente isso daqui, ó, o nome dos meses e o consumo. Você que teria que montar essa planilha. Aonde? N é o número de períodos. Se eu tenho de janeiro a julho, são 7 meses, de 1 a 7. Y é a quantidade de cada período. O enunciado deu isso. Então está aqui a quantidade de cada período. X é uma variável que parte de 0, se são 7 meses, vai de 0 a 6. Aí você já teria que deixar pronto x ao quadrado, já teria que deixar pronto x vezes y, e já teria que somar cada resultado desse, o somatório. Quanto tempo só para montar isso daqui? 15, 20 minutos, no mínimo. Para, dessa planilha, você jogar os números nessas duas equações. Para dessas duas equações, você encontrar o valor de A, de B e de X e jogar na fórmula da reta. Isso não cai. Se perguntar em prova, é a fórmula do triângulo. Se perguntar em prova, é o mais moderno, o mais avançado, o último método que foi criado. Desculpa, perdão, confundi também. É a fórmula da reta,
E é o mais moderno, é o mais avançado, enfim, porque foi o último método criado. Mas não é o mais utilizado. O mais utilizado é qual? Experiência do gestor. Estão conseguindo entender agora por que na prática os gestores não usam isso? Porque não funciona. Não é que não funciona, tem algum fundamento. Mas as organizações têm rotinas tão diferentes uma da outra, características tão particulares, que não dá para jogar numa fórmula que sirva para todo mundo. Mais utilizado esse ponderado, então, né? Não, dos métodos matemáticos, nenhum deles. Nenhum deles. Tá? O mais utilizado é a predileção, que é qualitativa. Beleza? Só que vocês vão perceber agora que em exercícios fica mais fácil entender isso do que na teoria. Quer ver? Vou colocar aqui uma questão do CESP que perguntou sobre todos os métodos, numa questão só, menos sobre os mínimos quadrados. Então vamos lá. Considere o seguinte consumo de determinado material: 60 em março, 70 em abril, 85 em maio, 88 em junho, 94 em julho, 98 em agosto, 98 em setembro, 102 em outubro, 105 em novembro e 111 em dezembro. O que vocês perceberam nesses números? Crescente. Só estão crescentes. Beleza. Com base nos dados acima e considerando que os estudos acerca de estoques dependem da previsão de consumo de material, julgue os itens abaixo. Primeiro, com base no método da média com ponderação exponencial, então a tua cabeça na hora da prova, peraí, é aquele da arroba, do PA e do RA. Apenas o consumo do mês de dezembro será utilizado na fórmula de cálculo da previsão para janeiro. Aquela fórmula RA vezes arroba mais 1 menos arroba vezes PA, eu pego dados antigos, só pego de dezembro, e só o consumo de dezembro. Porque o PA é a previsão que eu tinha de dezembro, nem tem no enunciado. A arroba é o desvio que eu acho que vai acontecer, de 10% a 30%, nem tem no enunciado. Mas, segundo o enunciado, eu pego apenas o consumo de dezembro para essa fórmula? Sim, é apenas o consumo de dezembro. Questão correta. Só quando você tem um enunciado desse cheio de números, meu Deus, tem que fazer conta, deixa no final é fácil, pula. E é fácil, por enquanto. Vamos ver outro. Para reduzir a influência do baixo consumo nos meses de março e abril, parei. Março e abril realmente tem um baixo consumo? Olha os números. 60 em março, 70 em abril. E daí só crescendo. Tem baixo consumo perto dos outros. São os menores consumos. Em relação ao anterior, ele está. Não tem anterior a março aqui no enunciado. Só tem posterior. Eles não são os menores consumos? 60, 70? São. Então vamos lá. Para reduzir a influência do baixo consumo, os menores números numa média não puxam a média para baixo? Coincidentemente, nesse caso, os menores números são os mais antigos, não são? Beleza. Para reduzir a influência do baixo consumo nos meses de março e abril, na previsão para janeiro, é correto utilizar o método da média móvel ponderada? Parei. Sim ou não? Não. Pensa direito. Qual é a característica da média móvel ponderada? Atribuir pesos maiores aos consumos mais recentes, pesos menores aos mais antigos. Para reduzir a influência do baixo consumo nos meses de março e abril. Não são os menores consumos? E se eu faço uma média, os menores números não puxam a média para baixo? Mas no caso da média móvel ponderada, eu não atribuo pesos menores aos mais antigos? Sim. Então qual vai ser o peso dos menores números nesse caso? Menor. Você não está reduzindo a influência? Vou dizer, De novo, a média móvel ponderada atribui pesos menores aos mais antigos. No caso desse enunciado, os mais antigos não são já de menor número? Sim. E os menores números não puxam a média para baixo? Ao usar a média móvel ponderada, eu estou reduzindo a influência dos menores números? Não. De novo, sem problema, repito quantas vezes for, até vocês pegarem, não esquenta. Vocês não têm a obrigação de responder isso rápido, gente. Não se sinta mal, ai meu Deus, estou lerdo. Não, é um assunto novo para vocês. Para quem está em casa também do mesmo jeito, para toda a sala de aula que eu entro, a mesma coisa. De novo, o método da média móvel ponderada não atribui pesos menores aos mais antigos? Sim. Ok. Outra pergunta. Números menores não puxam a média para baixo? Sim. Beleza.
coincidentemente, nesse enunciado, os números menores são os mais antigos. Beleza. Como a média móvel ponderada, como vocês acabaram de dizer, atribui pesos menores aos mais antigos, e coincidentemente os mais antigos são os menores números, não vai na média reduzir a influência desses menores números? Sim. Agora ficou claro. Eu não mudei uma palavra, eu só expliquei 4 vezes iguais. O que te faz aprender de verdade? Repetição. A mesma coisa em casa. Só que vocês em casa, lê uma coisa e não entende, já se desespera. Repete. Não entendi. Repete. Não entendi. Repete. E não vai para frente enquanto não pegar aquilo. Pô, mas se eu não for para frente eu estou perdendo tempo. Não está não. Porque se você for para frente sem pegar aquilo, você não pegou o pré-requisito para o próximo assunto. Repete, repete, repete. Dorme uma hora mais cedo. Pô, dorme uma hora mais tarde, acorda uma hora mais cedo, você já ganhou 2 horas a mais no dia. Eu sei que é cansativo para vocês trabalham, a maioria de vocês está trabalhando, mas é só por 50 e poucos dias. Professor, ele só deu o que é a média ponderada, né? Então, volta na questão. Para reduzir a influência do baixo consumo nos meses de março e abril, na previsão de consumo para janeiro, é correto utilizar a média móvel ponderada? Sim. Caracterizada pela aplicação de pesos maiores aos dados mais novos e pesos menores aos mais antigos. Correto. Percebe? Não tem cálculo, é interpretação de texto. Só que o cansaço, o desespero, a prova está chegando, a pressão psicológica, a pressão no bolso, querendo ser promovido, tudo isso interfere. Essa daqui envolve cálculo agora, hein? Primeira questão de cálculo da matéria. Com base no método da média móvel para 3 períodos, o enunciado tem mais do que 3. Se o enunciado tem mais do que 3, mas a questão está pedindo 3, eu pego os 3 mais antigos ou os 3 mais novos? Mais novos. Com base no método da média móvel para 3 períodos, a previsão de consumo para janeiro é superior a 111 unidades por causa da tendência crescente de consumo. O que você tem que fazer? Pegar os 3 últimos, somar e dividir por 3, não é isso? Precisa não vamos fazer. 102 mais 105, 207. 207 mais 111, 318. 318 dividido por 3, 106. 106 é superior a 111? Não. Nunca, questão errada. Mas você não precisa fazer conta. Os números não são 102, 105, perdão, 102, 105 e 111. Uma média entre 102 e 111 pode ser maior que o maior número? Não. Pode ser menor do que o menor número? Não. Nenhuma média vai ser maior que o maior e menor que o menor. Uma média vai estar no meio do caminho. Então você nem precisa fazer conta. Nunca que essa média vai ser maior que 111. Sem cálculo. Raciocínio lógico. Questão errada. Agora tem cálculo. Com base no método do último período, a previsão de consumo para janeiro é de 111 unidades? Sim. Agora é cálculo. Calma. Ou pressa, ou agonia. Com base no método do último período, a previsão é de 111? O último período é dezembro. Qual é o consumo de dezembro? 111. Então qual é a previsão para janeiro? 111. Questão correta. Quem falou errado? Tá, nem levanta a mão. Foi lá da outra sala. Então, com base no método do último período, você só repete o consumo do período anterior. Se dezembro foi 111, janeiro será 111. Agora eu pergunto, em exercícios, não é mais fácil que na teoria? Esse assunto? Beleza? Só que assim, não adianta se não treinar. Na apostila que eu mando por e-mail, que tem 700 questões, tem um monte de questões diferentes com números diferentes. Treina, repete. É fácil demais. Mas para vocês não é. E não tem obrigação de ser. Repete. Beleza?